Levante as mãos para o alto e peça para Deus, derrama poder e coisas maravilhosas vão acontecer. Não se admire se ouvir línguas estranhas alguém falar. Não se admire se ver paralítico andar ou cego ver. O Deus do qual estou falando é o Deus do impossível, tudo pode fazer. Então vencer abençoado é só nele crer. De novo. Não se admire se ouvir línguas estranhas alguém falar. Língua de Deus. Não se admire se ver paralítico andar ou cego ver. O Deus do qual estou falando é o Deus do impossível, tudo pode fazer. Então vencer abençoado é só nele crer e coisas maravilhosas vão acontecer. Glória a Deus. Quando eu estava cantando esse louvor, eu lembrei que uma vez eu orava, eu falava: Senhor, a gente prega muito no cego de Jericó, né? Prega muito no cego Bartimeu, mas eu nunca vi um cego enxergar. Aí eu fui ajudar numa igreja, o pastor pediu para eu estar indo para lá, tá ajudando, eu lá, aí entrou um cego. Diana sabe quem é o cego, né, Diana? E foi tremendo, porque é uma pessoa incrível, o seu Roberto. E uma vez eu toquei nele, e em vez dele começar a falar em línguas, foi eu que comecei a falar em línguas. O cego, ele era cego, mas ele era tão cheio da presença de Deus, Maria. Ele tinha um dom da cura, e Deus falava que ia usar ele pra caramba, mas ele era cego, ele falava em língua, ele era tomado. E eu comecei a perceber que o mistério daquele rapaz é que ele fechava os olhos, literalmente falando, para o que estava acontecendo ao redor. Deus estava me trazendo a lembrança a isso, porque eu falei: Senhor, ele se destaca no meio da igreja, é forte, eu toco nele, parece até que eu estou levando um choque, é forte. E Deus falava comigo, literalmente, ele fecha os olhos. Ele não fica observando quem está entrando, quem está saindo, quem está fazendo fofoca, quem vai 50 vezes no banheiro, quem não está nem aí para a palavra de Deus, quem está brincando, quem não tem o que fazer em casa. Não, ele literalmente, como ele não enxergava, a audição dele é mais sensível, né? Nós sabemos isso, que é quando a pessoa não enxerga, né? Ele é mais sensível, então a audição dele, então ele louvava e ele balançava os braços, né? E louvava numa altura lá, porque ele não estava enxergando nada. Daqui a pouco ele começava a falar em línguas, né? E eu comecei a clamar, eu falei: Senhor, amém, mas eu queria ver ele enxergar, eu queria, porque ele não nasceu cego, né? Houve um problema muito sério na vida dele, onde ele, no meio disso, ele veio se tornar cego, né? E eu vi um pouco a dificuldade dele, né? Principalmente com a mãe dele, porque uma coisa que eu aprendi é que grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus, grandes profetas, tem sempre alguém que vai atribular, tem sempre alguém. Satanás sempre usa um mais fraquinho na fé para atribular aquele que está firme. E a mãe dele, pelo amor de Deus, era só misericórdia. A mulher dizia que era crente, mas só ela dizia que ela era. Amém? Deus não dizia que ela era, os irmãos não diziam, quem congregava não dizia, o pastor dela que veio de outro estado também não dizia, a mulher, o próprio Satanás dentro da igreja, tribulando todo mundo, fazendo a vida um inferno. E ela veio tomar ódio de mim, porque muitas vezes ela lançou palavras de maldição por ele ser cego, né? Que ele já era um jovem, né? Deveria estar trabalhando, rendendo dinheiro. Uma mulher rica, hein? Uma mulher com dinheiro, com condições financeiras,
Detalhe, não dela, gerada do pai dele. Então, poderia sim estar cuidando dele, mas estava sempre lançando. Então, de vez em quando, eu batia de frente com ela. E eu comecei a orar. Eu falei, Senhor, a única maneira dele ser livre desta mulher, né? Ele começando a enxergar. E começamos, o pastor que estava comigo na época, nós começamos a clamar, e eu sempre na igreja botando a mão nele, a igreja inteira clamando. E chegou o dia dele ir embora para o estado dele, que ele não é aqui do Rio. E eu falei, poxa Deus, ele vai embora e ele não está enxergando. Aí Deus falou para mim, dentro da igreja, ele está enxergando sim. Mas eu continuava vendo ele de olho fechado. Falei, como assim ele está enxergando? E Deus falou, ele está enxergando sim. Aí, quando eu estava do lado de fora, ele no caso ia se despedir, né? Eu estava calada, que ele era guiado pela nossa voz, e alguém conversando comigo, ele veio andando na minha direção, Maria, e eu não tinha falado nada. E ele veio e me abraçou. Quando ele me abraçou, eu falei no ouvido dele o nome dele, né? Como eu falei, nós podemos dar o testemunho, mas não citar nomes e endereços, questão de ética. Eu falei o nome dele e falei, você está enxergando, né? Deus já te curou. Está me enganando. Não, ele ainda estava receoso de dizer para a mãe dele que ele estava enxergando, com medo dela botar ele para fora de casa, tá entendendo? Com medo do que ia acontecer. Mas o Deus que faz um milagre, ele não para o milagre pela metade. Deus não começa uma obra, falar. Para começar, Deus não constrói casa na areia, né, seu Roberto? Deus primeiro faz o alicerce, né? Porque quem constrói casa na areia, quando a onda vier, leva a casa. Nós sabemos que uma casa, para ter estrutura, tem que ter um bom alicerce. E dependendo do terreno, ou seja, do nosso caráter, a gente precisa de um alicerce muito bom, muito mais profundo. Então, Deus não é Deus de começar um alicerce e não fazer toda a obra, amém? E eu pude contemplar, ele balançou e riu para mim, abriu os olhos, né? E também o pastor um dia passou e falou, virou para ele e falou, tu tá enxergando, né? Ele deu um risinho de lado, mas a gente compreendeu que ele ainda estava receoso. E ele foi curado para a glória de Deus. Então o nosso Deus ainda cura. O nosso Deus, ele age. O nosso Deus, ele ainda é fiel. Porque aquele menino era fiel, aquele menino era adorador. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Deus é Deus, Ele habita no meio dos louvores, Ele habita no meio da adoração. E o diabo odeia quando nós adoramos ao Senhor. O diabo odeia o nosso amor pelo Senhor. E o fato do diabo nos odiar é sinal que o Senhor está se agradando de nós. Porque quando o diabo estiver se agradando de nós, é porque não estamos agradando a Deus. Porque não podemos agradar dois senhores, ainda mais um que é luz e o outro que é treva. Ou vamos agradar ao que é luz e desagradar ao das trevas, ou vamos agradar o das trevas e desagradar o da luz. Amém? Vamos dar oportunidade para